Artigo 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar Plano de Suprimento Sustentável, PSS, a ser submetido à aprovação do órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O PSS assegurará produção equivalente ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade industrial. Parágrafo 2º. O PSS incluirá, no mínimo, inciso 1, programação de suprimento de matéria-prima florestal. Inciso 2, indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas. Inciso 3, cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando o PSS incluir suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros. Parágrafo 3º. Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado. Inciso 1. Na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições e durante o período não superior a 10 anos, previstos no PSS, ressalvados os contratos de suprimento mencionados no inciso 3 do parágrafo 2º. Inciso 2. No caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de florestas exóticas, licenciadas por órgão competente do CISNAMA. O suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual em que conste a localização da floresta e as quantidades produzidas. Parágrafo 4º. O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consumam grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou de PMFS e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Parágrafo 5. Serão estabelecidos em ato do chefe do Poder Executivo os parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins de enquadramento das empresas industriais, no disposto no caput. Capítulo 8. Do controle da origem dos produtos florestais. Artigo 35. O controle da origem da matéria do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas independe de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições previstas nesta lei, devendo ser informados ao órgão competente no prazo de até 1 ano para fins de controle de origem. Parágrafo 2º. É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas, nas áreas não consideradas áreas de preservação permanente e reserva legal. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do solo serão permitidos, independentemente de autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental competente e a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de origem. Parágrafo 4º. Os dados do sistema referido no caput serão disponibilizados para acesso público por meio da rede mundial de computadores, cabendo ao órgão federal coordenador do sistema fornecer os programas de informática a serem utilizados e definir o prazo para a integração dos dados e as informações que deverão ser aportadas ao Sistema Nacional. Parágrafo 5º. O órgão federal coordenador do Sistema Nacional poderá bloquear a emissão de documento de origem florestal, DOF, dos entes federativos não integrados ao sistema e fiscalizar os dados e relatórios respectivos. Artigo 36. O transporte por qualquer meio e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais
oriundos de florestas de espécies nativas para fins comerciais ou industriais requerem licença do órgão competente do CISNAMA, observado o disposto no artigo 35. Parágrafo 1º. A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Parágrafo 2º. Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei 6.938. Parágrafo 3º. Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOF e munir-se da via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Parágrafo 4º. No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino. Parágrafo 5º. O órgão ambiental federal, do CISNAMA, regulamentará os casos de dispensa da licença prevista no caput. Artigo 37. O comércio de plantas vivas e outros produtos oriundos da flora nativa dependerá de licença do órgão estadual competente, do CISNAMA, e de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei 6.938, sem prejuízo de outras exigências cabíveis. Parágrafo único. A exportação de plantas vivas e outros produtos da flora dependerá de licença do órgão federal competente do CISNAMA, observadas condições estabelecidas no caput. Capítulo 9. Da proibição do uso de fogo e do controle dos incêndios. Artigo 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. Inciso 1. Em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental, competente do CISNAMA, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios do monitoramento e controle. Inciso 2º. Emprego da queima controlada em unidades de conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo. Inciso 3. Atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1, o órgão estadual ambiental competente do CISNAMA exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios. Parágrafo 2º. Excetuam-se da proibição constante do caput as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. Parágrafo 3º. Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. Parágrafo 4º. É necessário o estabelecimento de nexo causal para a verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares.